Aplicar mais de R$800 mil em golpes. Ele é investigado por vender passagens aéreas abaixo do valor de mercado e sumir com o dinheiro das vítimas que ficaram sem os bilhetes. Roubo de cargas preocupa caminhoneiros que passam pela Via Dutra. Em 2019, quase metade das ocorrências desse tipo de crime foi registrada em Jacareí. Polícia suspeita que moradores da cidade façam parte das quadrilhas que atacam os motoristas. Para frear a disparada nos casos de dengue registrada no primeiro mês do ano, cidades da região se mobilizam para conscientizar os moradores. Em São José dos Campos, agentes percorrem os bairros com registros positivos da doença. E em Caraguatatuba, a prefeitura faz apelo para a população receber os profissionais para as vistorias casa a casa. Organizadores do bloco mais tradicional do Carnaval de Rua de Taubaté anunciam que pela segunda vez não vão participar da folia. No esporte, o Burro da Central viaja mais de 500 quilômetros neste fim de semana em busca de mais uma vitória na Série A2 do Campeonato Paulista para seguir na liderança do grupo. Quinta-feira, 6 de fevereiro. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Pelo menos 20 pessoas registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São José dos Campos para denunciar por estelionato um cantor gospel que estaria vendendo passagens aéreas mais baratas e sumido com o dinheiro, deixando todos sem os bilhetes. Segundo as vítimas, o prejuízo já chega a R$800 mil e envolve moradores também de outros estados. Quem traz os detalhes deste caso para a gente é o repórter Rafael Olímpio, ao vivo, direto de São José dos Campos. Boa noite, Rafa. Além dos preços atrativos, a indicação de fiéis de uma igreja evangélica também ajudava aí nessa ação, né? Boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você, boa noite a todos. Isso mesmo, nesse caso está sendo investigado pela Polícia Civil contra o cantor evangélico Salomão Vieira de Jesus, que teria aplicado golpes aí vendendo regularmente passagens aéreas mais baratas, com preços mais atrativos, inclusive se comparado aí com outras agências de viagem. Nós conversamos com algumas testemunhas agora há pouco, durante a tarde, aqui em São José dos Campos, como que funcionava esse esquema. É um sistema parecido com aquele conhecido como uma pirâmide, onde uma pessoa ela é beneficiada e ela comunica às outras pessoas dessa vantagem e na hora que essas outras pessoas compravam as passagens aéreas com ele, elas passavam as informações de cartão de crédito e ele comprava as passagens da vítima seguinte com o cartão de crédito, né, com as transferências bancárias das vítimas anteriores. Mais de 60 pessoas em todo o país já registraram queixa contra o cantor evangélico, que também já tem alguns processos na capital paulista. São ao menos já 10 processos de estelionato contra esse cantor. Se comprovado, né, que o crime de estelionato ele pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Nós tentamos contato com o advogado de Salomão Vieira de Jesus antes aqui da nossa entrada ao vivo, mas ele disse já não estar mais no caso, pois o cantor alegou falta de dinheiro para dar sequência a esse caso. A gente mostra a reportagem e a repercussão desse caso completo amanhã no Band Cidade, primeira edição. Eu volto com vocês, Rose e Otávio. Beleza, valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. Obrigada, Rafael. O roubo de cargas ainda preocupa muitos motoristas que rodam pelas estradas da nossa região. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado apontam que no Vale do Paraíba, quase metade das ocorrências desse tipo de crime foi registrada em Jacareí no ano passado. De acordo com as investigações da Polícia Civil, moradores da região seriam integrantes dessas quadrilhas especializadas nesse tipo de ação que facilitaria as abordagens quando o Vale do Paraíba entra na rota dos criminosos. O Luiz Fernando é caminhoneiro há mais de 30 anos na região do Vale do Paraíba. Ele lembra que já viveu situações de perigo na profissão. Eu cheguei para buscar o caminhão que eu guardava no posto, né? Mais ou menos às 6 horas da manhã. E eu fui abordado por 2 pessoas que não deixaram nem olhar o rosto deles. Me pegaram por trás, me levando atrás da carreta. E lá me colocaram com capuz dentro de um carro. E daí eu fiquei, rodei, me colocaram depois num quarto escuro, me pegaram aqui, perto de Caçapava, e me soltaram em São Paulo. Numa viela, uma rua escura,
Eu saí andando, perambulando, sem noção, até que encontrei num posto de gasolina pessoas que me ajudaram. As ocorrências de roubos de carga geralmente são registradas em locais que há baixa movimentação ou em postos de gasolina, como esse daqui, em que os motoristas param para descansar. Na maioria dos casos, a vítima é feita refém e recebe ameaça. Essas ocorrências de roubo de mercadoria ocorrem geralmente às margens da rodovia Presidente Dutra, quando o caminhoneiro para descansar, é abordado por essa quadrilha. Geralmente ocorre durante a madrugada, esses caminhoneiros são abordados, são levados para o cativeiro, ficam em poder dos bandidos por mais de 10 horas e depois de que der vazão essas mercadorias, é que a vítima é solta, é liberada. Em 2019, Jacareí concentrou a maior parte das ocorrências desse tipo de crime. Dos 181 roubos de carga registrados na região, 80 foram na cidade, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Neste ano, o município já soma 2 ocorrências. São várias quadrilhas que atuam no roubo de carga na nossa região. A Polícia Civil de Jacareí não descarta a participação de alguns membros que moram aqui em Jacareí. No curso da investigação, certamente a polícia vai chegar nesses ladrões. Os dados da Secretaria de Segurança Pública Paulista mostram ainda que Pindamonhangaba também é alvo das quadrilhas. Foram 35 ocorrências de roubo de cargas em 2019. Já São José dos Campos e Caçapava registraram 17 casos cada no ano passado. Mas uma tecnologia deve ajudar a polícia na solução desse tipo de crime. A expectativa é que em Jacareí, por exemplo, a instalação do Centro de Operações Integradas identifique possíveis roubos de cargas por meio das câmeras de monitoramento. A Polícia Civil acredita que é um instrumento de grande valia para a investigação e vai contribuir muito com o índice da criminalidade, para diminuir a criminalidade aqui em Jacareí. A rodovia Presidente Dutra é um dos principais alvos dos criminosos no Vale do Paraíba. Apesar da Polícia Rodoviária Federal registrar uma queda nos casos de pelo menos 20% nos últimos anos, o sinal de alerta ainda está ligado. O que a gente sempre recomenda muito é que o motorista evite comentar muito sobre a carga, principalmente com pessoas que não precisam saber sobre a carga. Procurar um caminho mais rápido da embarcadora até a rodovia, onde tem um fluxo maior, uma movimentação maior de pessoas que vão ver a ação criminosa e vão poder denunciar. Então, quer dizer, vai coibir esse tipo de crime. E principalmente parar em local de confiança e sempre deixar alguém de confiança informado sobre o trecho que ele vai rodar, os horários que ele vai chegar para ser rastreado. O Luiz Fernando, por exemplo, se despede e vai embora para mais uma viagem com a atenção redobrada. Sempre é tenso. A gente já tem uns lugares certos de abastecer, né? Mas evitamos parar em qualquer posto. Se eu saio, por exemplo, quando eu estou nessa rota, se eu sair de Pindamonhangaba a São Paulo, só vou parar no meu destino. E o que mais assusta nós hoje em dia aqui, o policiamento à noite desapareceu. 3 homens foram presos em flagrante na tarde de ontem em São José dos Campos por tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos 15 quilos de entorpecentes entre cocaína, maconha e crack. A ocorrência começou com a abordagem de um jovem de 18 anos que estava com R$500 que seriam usados para a compra das drogas. Um homem de 40 anos que receberia o dinheiro e entregaria o entorpecente também foi preso em seguida. Questionado, ele confessou que a droga estaria no estacionamento do Hospital Municipal, onde foi detido o terceiro suspeito portando uma sacola com mais de 500 pinos de cocaína. Os detidos ainda indicaram para os policiais uma chácara na Zona Norte, onde funcionava um laboratório de refino das drogas. Após 2 meses consecutivos de aumento, o preço da cesta básica voltou a cair na região em janeiro. A variação acompanhou o comportamento de redução dos preços em todo o país, conforme levantamento divulgado hoje pelo NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Unital. Em janeiro, o valor da cesta básica na região ficou em R$ 1.704,80, queda de 0,18% em relação a dezembro de 2019. Caçapava registrou a cesta mais cara, com alta de 0,88%. Já Campos do Jordão manteve o menor preço da cesta básica regional.
Entre os produtos que apresentaram alta nos preços nas 4 cidades pesquisadas estão a cenoura, reflexo da redução da oferta do produto em todo o país por causa das chuvas, além da batata, tomate e laranja-pera. Já os produtos que puxaram a redução dos preços foram o mamão, as carnes bovinas, que após aumentos expressivos no fim do ano passado voltaram a registrar queda. As principais reduções foram o acém, patinho e contrafilé. O feijão, que também foi um dos vilões da cesta básica no ano passado, apresentou redução de 5,5%, reflexo da maior oferta gerada pela nova safra das regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Depois do intervalo, cidades da região se mobilizam no combate ao mosquito da dengue. Disparada nos casos da doença preocupa autoridades do litoral norte e também do Vale do Paraíba. Hora certa para você, 7 em ponto. Continue com a gente, já estamos de volta.